tarde, tudo bom? Tá gostando de Bauru? Adorando Bauru, cidade maravilhosa, muito bem recebida pelas bom. pessoas, os colegas. Hoje começa a Semana Internacional da Mulher e ninguém melhor para iniciar essa semana do que uma mulher ocupando o cargo mais alto na Polícia Federal de Bauru. O que significou no mundo moderno as conquistas da mulher? Como é que a senhora enxerga? Eu acho que a mulher vem crescendo, vem conquistando espaço, mas ainda está muito aquém do que pode alcançar, de onde pode chegar. E eu acho que tem que servir de exemplo e peço aos colegas que também, da polícia também, se manifestem nesse sentido, e elas costumam se manifestar. A mulher não pode desistir, ela tem cada vez mais longe, porque ela tem potencial, ela tem condições de desenvolver um bom trabalho. Faz um breve histórico da carreira da doutora Karen na Polícia Federal. Há quantos anos a senhora está, onde começou, os lugares que passou, os cargos que ocupou, até para que o nosso telespectador avalie a formação da nossa delegada titular hoje. Eu vou cansar um pouco o histórico. Eu tomei posse em Manaus. Nossa! De Manaus eu fui para Porto Velho. Em Porto Velho eu assumi a Delegacia de Imigração. De Porto Velho eu vim para Uberaba, fiquei um tempo em Uberaba, Minas. De Uberaba um colega falou, Karen, você é superintendente no Tocantins, você me ajuda em Araguaína? E fui para Araguaína. Aí cheguei lá em Araguaína, fiquei na chefia da delegacia um tempo. De lá o colega foi assumir Mato Grosso, me convidou, fui como corregedora no Mato Grosso. De corregedora passei a delegada regional de combate ao crime organizado. Fiquei um tempo na função, aí fui para Uberaba agora como chefe. E de Uberaba como chefe, vim para Bauru. Assumi a chefia aqui. Estou muito feliz. Como é que você se sente hoje, desde a responsabilidade de ser uma delegada titular da Polícia Federal? Como é que você se sente com essa imagem tão positiva da Polícia Federal hoje na população brasileira e você, mulher, desempenhando esse papel importantíssimo em cima dessa imagem? Olha, é uma responsabilidade inquestionável, né? E para isso eu converso com os colegas lá da casa e falo, olha, vocês têm que me ajudar. Os colegas mais antigos, os colegas que têm mais experiência na região, porque uma delegacia da Polícia Federal no interior de São Paulo, em razão do estado de São Paulo, ela tem um potencial, ela tem uma quantidade de serviços, ela tem uma cobrança muito maior do que uma delegacia, por exemplo, do norte do país. Então, aqui as cobranças, as repercussões de qualquer ação são enormes, né? Então, exige sim uma responsabilidade, uma seriedade, uma participação até fora do expediente, fora do... né? Você perde até dentro do horário familiar, mas em razão do trabalho, mas eu acho que é necessário, eu acho importante, eu encaro como um desafio e estou muito satisfeita com a expectativa, com as perspectivas dessa delegacia. E deve ser gostoso, assim, ter o respeito de uma população, né, doutora? Nossa, é uma sensação muito boa de dever cumprido, sabe? Aquela sensação de que você cumpre aquilo que você foi concursado, que se esforçou tanto para fazer. É um momento histórico hoje na Polícia Federal, um momento histórico no país. Então, é um orgulho. A gente brinca, Polícia Federal, orgulho nacional. Nós nos sentimos muito orgulhosos com as atividades do departamento. O gozado que, nesse relato rápido que você fez, você começou só pegando bucha, Rondônia, Cuiabá, pegando essas fronteiras onde é droga para tudo quanto é lado, é droga que entra, droga que sai, droga que sobe, né? Então, ninguém melhor do que a senhora para falar isso daí. Qual é a grande dificuldade da Polícia Federal em brecar esse tráfico nesses 7.000 quilômetros de fronteira? A Polícia Federal hoje, ela é composta de uma média de 12.000 homens.
Para o senhor ter ideia, a Polícia Militar de São Paulo tem mais de 120 mil. É verdade. Então, esses 12 mil homens desempenham um trabalho, do meu ponto de vista, excepcional, digno de elogio. São pessoas abnegadas, são pessoas dedicadas, que têm amor à profissão, amor à camisa, a gente brinca, né? São pessoas, assim, muito valorosas. E chefiar um grupo desses exige, assim, uma disciplina e uma responsabilidade muito grande também, né? Mas é muito gratificante quando você faz um trabalho, você vê a resposta, você vê que você consegue fazer aquilo a que você se propôs ou que foi contratado a fazer, né? É muito bom. Acho que o maior problema é esses 7 mil quilômetros de fronteira, de não ter realmente uma fronteira humana, né? É floresta, é rio, né? É floresta, é rio, são a questão das pontes, fronteira seca. Nós temos trechos de fronteira que são selva, você não sabe direito onde você está, se você está no Brasil, se você está na Colômbia, se você está no Peru. O GPS não funciona, porque a copa das árvores impede o sinal de satélite. Então, realmente, assim, o trabalho na região de fronteira, ele é um trabalho muito peculiar, muito desgastante, muito difícil. E a Polícia Federal procura fazer dentro dos meios que tem o melhor. Mas realmente é um país de dimensões continentais, a situação é difícil, é precária às vezes. Diz que os traficantes chegam a usar até submarino nesses rios de fronteira, né? Olha, é comum, inclusive às vezes em cascos de navios internacionais, eles acoplarem ou adaptarem para transporte de droga. O brasileiro e os traficantes, eu acho que os criminosos, eles são criativos. E eles usam essa criatividade das formas mais diversas possíveis, né? Sempre nos causa assim, nossa, um modo novo de tráfico, um modo novo de tráfico. Aí eles divulgam entre nós, porque realmente é um povo criativo, difícil. Assumindo a delegacia de Bauru, quais são os desafios que você acha que você vai enfrentar aí? Bom, que eu acho assim, o Dr. Fázio, né, a quem sucedi, fez um excelente trabalho, ficou anos à frente da delegacia, passou por diversas provações profissionais, por períodos difíceis, né? Então, assim, eu acho que manter uma qualidade de serviço, eu acho que é o primeiro desafio, melhorar o trabalho bem feito que ele fez também, não é uma tarefa fácil, porque quando você chega numa unidade que não tem um trabalho bem feito, qualquer coisa que se faz dá diferença. Agora, quando você já tem um grupo bom, um grupo formado, um grupo atuante, então é mais difícil para você conseguir melhorar o desempenho daquela unidade. Mas vamos lá, vamos procurar melhorar ainda mais a produção de investigações voltadas, por exemplo, ao desvio de recursos públicos, ao enfrentamento à corrupção. Isso é uma meta da Direção-Geral para a Polícia Federal e nós vamos usar aqui em Bauru. Nós pretendemos aplicar aqui em Bauru o combate ao desvio de recursos públicos e a corrupção. Como é que está a emissão de passaportes? Quando o dólar atinge esses patamares altos como está hoje, realmente deve cair a emissão de passaporte. Caiu. E brasileiro viaja pouco para o exterior. Caiu. Nós percebemos que a retomada, ela parece de forma ainda tímida, mas ela existe. Agora, realmente, de um ano para cá, de julho do ano passado para cá, foi muito grande a queda de emissão de passaportes. Nós temos uma agenda para atendimento diário de 90 pessoas. Hoje, a média é de 49 agendamentos. Então, hoje você não tem fila, você consegue marcar com muita facilidade para comparecer à unidade para fazer o passaporte. Então, está uma situação bem cômoda, né, para quem pretende tirar o passaporte, porque caiu mesmo a busca. A pessoa, quem quer um passaporte, ela agenda pela internet. Ela entra na internet, ela faz o agendamento, escolhe a unidade que ela quer tirar o passaporte, normalmente é mais próxima de casa, e ela consegue preencher, fazer o agendamento depois de pagar a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. A taxa hoje está em R$ 257. Aumentou um pouquinho porque também aumentou a validade do passaporte. Hoje é passaporte 10 anos de validade. 10 anos. Então aumentou um pouquinho a taxa. Mas mesmo assim a emissão caiu um pouco, né? Também por isso, acho, aumentou a taxa.
aumentou o dólar, então tem uma quedinha. Parece-me que a única indústria que vai bem no Brasil hoje é o turismo interno. Quer dizer, os hotéis, no modo geral, de regiões turísticas, estão cheios porque o povo parou de viajar para o exterior, né? Então parece-me que o turismo interno deu uma... o dólar parece que deu uma quedinha, né? Quem sabe agora melhora. O dólar, quando percebe que pode vir notícia boa, ele melhora. Vamos torcer que venha. Oswaldo da Vila São Paulo faz uma pergunta para a senhora. Pois não. A senhora já viu falar na Feira do Rolo aqui de Bauru, já? Já ouvi falar da Feira do Rolo, Oswaldo. Já ouvi me falar, já me então falar. Ele vai falar sobre a Feira do Rolo. No centro da cidade, principalmente no domingo, na Feira do Rolo, virou um atacadão de cigarros contrabandeados. Eu ia perguntar de cigarros contrabandeados. E nas bancas acontece durante a semana, diz que no fim, sei lá. Principalmente na Genormeira, quadra 5, e acontece que ligamos para a Polícia Militar, falam que é caso da Polícia Civil, e um fica jogando para o outro e ninguém resolve. De quem é essa competência? O cigarro contrabandeado é atribuição da Polícia Federal, né? O que se pretende fazer? A questão do cigarro é difícil porque ele é muito pulverizado. Então, se você vai no pequeno comerciante, ele acaba penalizando aquele da banca, enquanto que o grande contrabandista fica preservado. Então, é um trabalho que demanda tempo, mas que demanda atenção. E qual é o foco da Polícia Federal? É pegar o grande contrabandista. Né? Porque assim, a partir do momento que você tira o grande contrabandista de circulação, não chega na distribuição. Então, a ideia é essa. Agora, para pegar o grande contrabandista, há um trabalho mais apurado, mais dedicado. Não é fácil, né? É mais uma pessoa normalmente que se previne mais, que se toma mais cuidados, que usa terceiros. Dificilmente o grande contrabandista vai colocar a mão lá no pacote de cigarro e colocar no carro dele. Então tem todo esse trabalho de inteligência que tem que ser feito e tudo, mas que nós não estamos alheios não a esse tipo de ocorrência em Bauru. Com esses impostos altíssimos, então contrabandear cigarro ficou uma coisa altamente lucrativa. E eu vi uma reportagem com um delegado da Polícia Federal, não sei de onde que era, ele colocava exatamente que eles preferem hoje fazer o contrabando de cigarro e estão trocando, deixando até para não fazer o de droga, porque o de droga é da cadeia mais grossa, né? Do que o de cigarro, é isso mesmo? A legislação sofreu uma alteração recente. Antes, o contrabando, ele permitia a fiança, enquanto que o tráfico não. Então, era muito mais benéfico para o criminoso fazer o contrabando, porque ainda tinha fiança, do que, eventualmente, o tráfico de entorpecentes, que não tinha jeito. Claro. Mas agora a legislação mudou também, agora não cabe mais a fiança. E o de cigarro também não tem fiança. Também não tem mais fiança. Tá. Então, a ideia agora é voltar a prender esse pessoal, guardar esse pessoal. Quantos municípios estão subordinados à delegacia sua aqui, doutor? 57 municípios. 57? É um número significativo. A CIS é subordinado aqui? A CIS, eu tenho que ver, acho que não. Lins, sim. Lins, né? Lins, Botucatu, são cidades, Avaré, Jaú, são cidades maiores que a gente tem várias federais também, algumas delas. Nós atendemos 4 varas federais aqui, a delegacia, fora os municípios, as ocorrências. Bauru é rota de passagem de droga? O problema é a geografia, é o logístico, né? Bauru é rota de passagem e necessariamente saindo do Mato Grosso passa por aqui, saindo do Paraguai passa por aqui. Então, mesmo que não seja o destinatário final, é rota de passagem. Do ponto de vista logístico, às vezes, deixar armazenado aqui para distribuir para a região é mais fácil, em razão das inúmeras rodovias, né? As plantações de cana também e as fazendas favorecem as pistas clandestinas. Então, nós temos várias incidências e casos nesse sentido. Então, realmente, a região, infelizmente, ela atrai esse tipo de criminalidade por ser
do ponto de vista logístico, fácil a distribuição. É centro do estado, né? Não, centro. Então vai qualquer lado. Qualquer lado. Infelizmente. Eles passam por aqui. O que deu? Aonde está parada aquela operação onde faleceu um policial de Bauru? Os criminosos estão localizados, doutor? Estão. Só um daquele grupo que não foi preso, porque ele é paraguaio, está fora do país, então não foi possível a prisão dele, em que pese foi feito pedido à Interpol para que fosse preso quando possível. Agora os demais foram todos localizados, todos estão presos, não num lugar só, cada um foi preso numa determinada data, estão localizados em locais diversos, mas foram recentemente denunciados pelo Dr. Fabrício Carrego, do Ministério Público Federal, a quem parabenizo pelo excelente trabalho, fez a denúncia e foi apresentado ao juiz de Jaú, que me parece que recebeu a denúncia com relação à maioria dos denunciados também. Então, é um momento triste para a Polícia Federal, é um momento... ouvi falar que o policial era um excelente profissional, foi uma perda inestimável, né? Mas todos estão devidamente presos e vão responder pelo crime como deve ser. Hoje, quando se colocou a questão do desarmamento da população, um dos motivos era, no fim, os bandidos roubam a arma da família e armam os bandidos. Mas nós sabemos hoje que ser vizinho do Paraguai é um ônus desgraçado para nós. Você atravessa uma rua do lado de lá, você compra metralhador, escopeta, o que quiser. E eu vi no jornal hoje, não sei se é em Bauru ou no estado de... Acho que é em Bauru só. Eles apreendem 2 armas de bandido por dia. Isso é uma prova de que roubo de arma em residência é coisa rara hoje, porque quase ninguém mais tem arma em residência, né, doutora? Então essa tese, na minha opinião, ela caiu por terra. Quer dizer, o cara vai aqui no Paraguai, ele traz o que ele quer. No Uruguai também, diz que pelo Uruguai entra muita arma também, né? Bom, o Paraguai acho que é o campeão. É o pior, é o primeiro lugar. Entra muita coisa pelo Paraguai, a fronteira é muito fácil, eles têm já até uma logística para distribuição e entrega, tem uns paraguaios que entregam até no estacionamento do hotel do lado brasileiro, a gente sabe disso. Você encomenda, paga e eles deixam no porta-mala do carro do brasileiro lá no hotel. Então, realmente, assim, eles têm essa parte de armamento muito vem do Paraguai. E acaba abastecendo, né, os grandes centros, a criminalidade mesmo. Então, eles têm armamento pesado, eles encontram... não tem dificuldade para encontrar, por exemplo, .50, armamentos... situações difíceis, uma situação muito difícil para nós, até para enfrentar esse tipo de armamento, porque são armamentos de guerra, né? Não é uma situação normal, né, para um policial. Então, realmente, nós sofremos muito com isso. A Polícia Federal tem uma atuação também na repressão ao tráfico de armas. É uma frente que nós estamos observando com muita atenção e procurando combater ao máximo, para tentar diminuir essa entrada de armas, principalmente para os grandes centros, né, que são os maiores o mercado, né, o recebedor do armamento. Então, realmente, aí o que acontece? A Polícia Federal, ela cumpre a lei, né? E nós somos adstritos ao cumprimento da lei. E hoje a legislação, ela é voltada para o desarmamento ainda. Os requisitos legais, tem uma série de documentação que a pessoa de bem, que o cidadão tem que apresentar, tem que se sujeitar à prova psicológica, tem que se sujeitar à prova de tiro, a documentação não pode ter antecedentes, são vários requisitos legais. É difícil, tem as taxas, tem que ficar renovando as taxas, então tem uma série de dificuldades legais que, infelizmente, sim, ou felizmente, a Polícia Federal tem que observar, né? E que nós ficamos meio que presos ao que diz a legislação. Então, não é, às vezes, falar, doutora, mas a senhora não entende que é necessário armar a população ou não? Assim, a Polícia Federal, às vezes, fica amarrada na legislação. Por mais que ela... Tem que cumprir a lei. Se a polícia não cumprir, então estamos desgraçados. Então, esses requisitos legais são rígidos? Na minha opinião, são. Na minha opinião, são rígidos, mas nós temos que cumpri-los, né?
tem jeito. Chegou uma outra pergunta aqui, ó. Quem que manda? Deixa eu ver. André Luiz Mastrelli Bonora. Saúde a doutora Karen e desejo grande sucesso na condução do seu trabalho em Bauru. Felicito como esse cidadão o exemplar trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Federal no desmantelamento da pior quadrilha já vista em Brasília. Nós, brasileiros comuns, estamos exultantes e o trabalho do Ministério Público Federal e da Polícia Federal vem trazendo ao brasileiro o sentimento de que existe, sim, justiça no Brasil. Nós temos poderes. Que assim seja. Obrigado de coração, doutora. Enquanto a Polícia Federal caminha junto com as maiorias, pagamos um vereador para tumultuar e agitar confrontos. Um vereador? É lamentável. Não vou citar o nome dele para não fazer publicidade, pois é só isso que ele quer. Chega dessa gente. André Luiz Mastrelli Bonora, ele deu o telefone, deu o celular, deu tudo. Eu não tenho ideia de quem é o vereador, André, sinceramente. Senão eu falava aqui, embora você não falou. André, boa tarde. A Lava Jato, ela vem orgulhando a todos nós, inclusive as pessoas da casa, da própria Polícia Federal, né? Ela estimula. Vocês sentem isso? Sentem assim? Sim. Que realmente hoje vocês são um profissional diferenciado na sociedade brasileira? Nossa, eu me sinto assim orgulhosa, a palavra é essa, orgulhosa de fazer parte dessa instituição. Assim, é difícil, você tem muitos percalços, mas dá orgulho de ver pessoas e colegas tão aguerridos, tão corajosos, né, tão diligentes a ponto de desenvolverem um trabalho dessa envergadura, um trabalho histórico, do meu ponto de vista, para o país. Dá orgulho mesmo. Aqui pela nossa região, vem droga, segundo aquilo que a gente conhece, de dois locais. Do Paraguai, principalmente a maconha. Maconha, vem mais maconha do Paraguai. E da Bolívia, a cocaína. Vem mais cocaína da Bolívia. E às vezes entra a cocaína por dentro do Paraguai, lá pela Bolívia também, e acaba eles negociam. Vindo por aqui. Agora, o crack é produzido aqui? Eles pegam dessa cocaína que vem, claro, eles batizam, eles produzem o crack local. Normalmente ele é feito na região. Doutora, mas que absurdo, né? Os Estados Unidos, né? Foi lá, numa época ali para trás, consumidor de crack. E abandonaram o crack porque é realmente fim de linha. E o Brasil se tornou campeão mundial de consumo de crack. É mais barato. Aonde nós vamos parar? É que o crack é mais barato. Então ele acaba atingindo uma maior parte da população. Até crianças, às vezes você vê com cachimbo de crack. É triste. É triste, é vergonhoso. Às vezes você vê aquela situação e se sentir meio que tolhido, não tem muito o que fazer, né? Porque e não entrou adianta. No crack é fim de linha, né, doutora? Nossa, a dependência é rápida, né? Os estudos médicos falam que a primeira vez já causa uma dependência. Uma, duas vezes já é dependente. Já a pessoa já fica dependente daquilo. E realmente o Brasil vem subindo. Em anos, nós estamos galgando posições de maior consumidor de cocaína no mundo, né? A última pesquisa que eu vi, nós estávamos em segundo lugar e atualmente acho que nós já perdíamos dos Estados Unidos e atualmente acho que nós já estamos em primeiro, se não estamos quase em primeiro. Não, acho que ninguém ganha dos Estados Unidos ainda na cocaína. É muito triste, porque se está aumentando o consumo, porque alguém consome. Se alguém consome, é a população brasileira, né? O crack é o pior, porque é o mais barato, é o que causa maior dano. Mas enfim, infelizmente... Mas é uma tristeza, né? Primeiro, o consumo de crack do mundo. Primeiro, proliferação da lepra no mundo. Daqui a pouco nós vamos ganhar até da Espanha, o maior desemprego do mundo, entendeu? Só notícias ruins. Está na hora da gente reagir como população, né, doutora? Como cidadania, realmente... formando um povo mais... né? Eu acredito na democracia ainda. Eu acredito que se hoje
chegamos a uma Lava Jato, se hoje a imprensa consegue divulgar, é graças à democracia. Eu acho que preservando esses direitos, a população deve sim se preocupar e se manifestar para preservar a liberdade de imprensa, preservar a defesa dos trabalhos policiais, para permitir que evolua, que continue, né? Porque nós já sofremos muito com uma ditadura e nós temos que tomar cuidado. A saída tem que ser democrática. Eu acredito. Também acho que... Eu acredito que a saída é democrática. E para isso a população tem que se manifestar. Claro. Né? Não pode povo ficar na omissa. Rua é democracia. Tem que povo na rua é democracia. Um povo que sabe exigir, pedir, gritar, reivindicar e manter o respeito. E manter o respeito, manter o comportamento adequado, respeito ao próximo, as coisas, evitar os danos, evitar os tumultos. Veja lá no Oriente Médio, a hora que o povo foi para a rua, derrubou o governo de 30, 40 anos lá no Oriente Médio, né? Entendeu? Acho que é isso que é importante. Tem que se manifestar de forma organizada. Eu tenho a impressão que isso aqui, o Ticão faz uma pergunta. O Ticão é um líder de bairro aqui em Bauru, do Parque Viaduto. Mas a senhora está chegando agora em Bauru, talvez a senhora não saiba. A operação Odontoma, realizada em 2008 pela Polícia Federal contra um suposto esquema de corrupção no Hospital de Base de Bauru. Foi concluído? Isso está na Justiça Federal, Ticão. A senhora sabe alguma coisa do... Só sei que foi feita, foi uma operação de vulto para a região, né? Agora, não sei como que já foram denunciados, eu não sei em que pé. Eu cheguei agora, não sei ainda. Inclusive já trouxemos o doutor Pedro aqui da Justiça Federal e realmente está andando. Agora, as coisas demoram, né? Demoram, mas... o Maluf demorou, foi condenado lá na França. E é importante que se diga que o Maluf, o governo atual do Brasil, desmoralizou o Maluf, que era considerado o grande ladrão nacional, foi condenado por causa de 3 milhões de dólares. Nesse governo aí, quem roubou 3 milhões é pé de chinelo. Quem roubou pouquinho, roubou 10, roubou 20, roubou 30. Desculpa, doutora, trocar nesse assunto, que a senhora até nem pode se manifestar, a gente entende. Mas como brasileiro, a gente fica indignado também com tanta sacanagem do governo que está aí. A senhora me perdoa, viu? Estela da Vila Souto. Boa tarde, professor Duda e doutora Kari. Ele cumprimenta a senhora pelo alto cargo ocupado, certamente por mérito e esforço. A senhora é um exemplo de que as mulheres formadas e comprometidas podem alçar grandes funções que por muitas décadas admitiam somente homens. Parabéns. Quero saber como é comandar grandes operações. E a senhora que ficou na fronteira, a pergunta dela é muito boa. Como o combate ao tráfico de drogas. Não sei se a senhora chegou a participar de alguma operação. Sim, chegou? Sim. Então conta. Ela tendo dezenas de homens sob seu comando, há cooperação ou ainda há preconceito porque a senhora é mulher? Não, há cooperação. Os policiais federais, eles são muito profissionais. Estou aqui no cargo de delegada por esforço, por estudar, por me dedicar aos concursos. Não tenho vinculação, não tenho padrinhamento. É por puro esforço pessoal. E assim como eu, Estela, espero que você também venha galgar esse espaço. Eu acho que as mulheres têm, sim, que procurar cada vez mais crescer nas carreiras, inclusive aquelas que são ocupadas tradicionalmente por homens. Os policiais federais sempre participaram, sempre auxiliaram, sempre ajudaram, independente de ser mulher ou não, e sempre contribuíram de forma espontânea e valorosa para o andamento das operações. Então, é uma situação de risco, é uma situação perigosa no tráfico de entorpecentes. Você tem que ter todo um planejamento operacional para garantir a segurança dos envolvidos, dos policiais envolvidos, mas há respeito e há possibilidade de ascensão por mérito, sim. A senhora chegou a participar
de alguma ação assim de revólver na mão? Sim, já teve ocasião de pular muro junto. Bem? Deixa eu saber. Não, atiro. Graças a Deus, meu marido é da casa, né? E ele atira muito bem também. Então ele te protege. Eu tô contando com o guarda-costas. Não mexe com a chefe. Eu tô contando com o guarda-costas. Ele atira muito bem. Já tira do quê? De revólver? É pistola, né? Pistola, né? Pistola. O treinamento da Polícia Federal é todo numa pistola até austríaca, que é a Glock, é uma pistola muito boa, e temos treinamentos periódicos e tudo mais, justamente para manter o bom nível do policial. Isso é uma preocupação que a instituição tem. Identificar o vereador aqui, o Luiz Carlos da Bela Vista, como é uma pessoa que nós sabemos, eu vou dizer. Ele disse que o vereador em questão é o vereador Roque. Diz que no último sábado, o Roque Ferreira, ele discutiu e arrumou confusão com um grupo de pessoas que estavam distribuindo folhetos para a caminhada que acontecerá no próximo domingo, pedindo o impeachment da presidente Dilma. Então tá aí, né? Pessoas que se dizem democrata, impedindo que outras pessoas realizem as suas ideias. O mesmo direito que o Roque tem de ser contra passear, a classe média, do modo geral, tem de ser a favor da passeata. Droga da Colômbia. Da Colômbia passa só pelo Brasil e vai para a Europa e Estados Unidos, né? É logística, né? Aqui, né? A logística é mais pelo norte do país, né? A passagem se dá mais pelo norte do país, enquanto que aqui a cocaína é Bolívia mesmo, né? E Peru, assim, pouco do Peru, é mais da Bolívia pela proximidade, é logística, as estradas, as pistas de pouso, é mais fácil você trazer droga da Bolívia do que da Colômbia, né? Porque a Colômbia tem toda a floresta amazônica de fronteira, então é muito mais complicado. Então, para cá, para São Paulo, para Bauru, é mais fácil, mais rápido, mais barato trazer da Bolívia. O que a senhora acha de abaixar a maioridade penal para 16 anos? Que hoje tem uma força muito grande aí, que coloca exatamente que o jovem de 16 anos hoje tem o conhecimento e maturidade suficiente para ser condenado. Qual a opinião da senhora como delegada da Polícia Federal? Eu peço licença, né, aos ouvintes, para dar minha opinião. Eu acho que hoje o sistema penitenciário, o sistema prisional, ele deve ser revisto, deve ser melhorado, ampliado, para que seja possível a diminuição da maioridade penal. Porque não adianta você diminuir a maioridade penal e não ter onde colocar. Ou a pessoa não ficar o tempo que deveria ficar na pena, para que ela tenha seja reeducada, para que a pena tenha uma eficácia sobre ela, né? Para que ela pare de delinquir. Qual a ideia? A ideia é que a pessoa fique reclusa, para que ela aprenda, para que ela não cometa mais aquele delito. Se ela não fica presa, se ela fica pouco tempo presa, ela vai voltar a recidir. E a mesma coisa com os menores. Então, o que eu acredito que o sistema penitenciário deveria ser revisto, para que as pessoas fiquem efetivamente presas, e que aprendam e que parem ou diminuam a delinquência. Porque hoje o fato dela ser presa e ficar pouco tempo presa, solta, voltar às ruas, ela volta a delinquir, ela é um exemplo negativo. Ela até sabe que vai ficar pouco tempo, né, doutora? Vai ficar pouco tempo. Teve um caso, prendemos era roubo à carga. Aqui na região de São Paulo, ele foi preso em Uberaba. Ele falou, não, mãe, tá falando com a mãe dele, né, que eles têm direito ao telefone. Não, mãe, eu vou ficar aqui na cadeia uns 6 meses, 8 no máximo, depois a gente volta, fica tranquila. Quer dizer, dando a entender que voltaria, Natal, que voltaria à prática. Exato. Então, assim, não tem medo, a prisão, ela não tem mais aquela característica repressiva ou de punição. O sujeito entende aquilo como uma estadia, como um afastamento, e depois ele volta. Então tem que ter, o sistema penitenciário hoje tem que ser melhor observado a ponto de dar eficácia à punição penal. Sei que tem colegas que se dedicam muito, procuram fazer o melhor, mas dentro da estrutura atual, eu acredito que reduzir a minoridade penal não vai resolver o problema. Não vai ajudar? Não, eu acredito que não, porque não vai ficar preso, também não vai adiantar.
Mas eu acho que o juiz aí tinha que ter um poder maior, até para ele decidir, porque tem alguns crimes que são extremamente violentos, né? Eu acho que nessa faixa de 16 a 18 anos tinha que dar um poder maior para o juiz decidir, esse cara vai ficar preso, entendeu? É a legislação. Nós ficamos amarrados, né, na legislação. Doutora, foi um prazer em conversar com a senhora. A hora que vai, hoje vem a chefe da Polícia Federal. Eu falei, meu Deus, vai entrar de metralhadora aí na porta, entendeu? E chega a senhora tão feminina, falando tão bem, tão educada. Eu fico feliz com essa Polícia Federal, viu, doutora? Eu que fico muito orgulhosa de estar aqui. Muito obrigada pela entrevista, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo, muito agradecida. Quer falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Agradeço aos telespectadores. Estou à disposição na Polícia Federal, ali na Getúlio Vargas. Qualquer situação, qualquer denúncia, por favor, contem comigo. Muito obrigada. Foi um prazer, viu, doutora? E conta com a gente aqui da TV Prever, viu? Obrigada. Tá? Bom, tá aí, né? Na Semana da Mulher, por acaso, até essa entrevista não foi por isso, né? Amanhã a gente vai estar entrevistando mulheres que se destacam na sociedade, mas nada melhor do que uma mulher feminina, eu digo, claro que a mulher é feminina, mas nos seus trejeitos femininos, comandando homens de metralhadora, de escopeta, mantendo a ordem nesse país. A mulher realmente galgando degraus fantásticos em toda a história do mundo. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prever. Tchau.